exemplo da PPP do monocarril de Oeiras. Está baseado numa PPP com a SOMAG e na altura em que se formou esse contrato de PPP, o objetivo era que o monocarril ligasse o centro de Oeiras à sede da SOMAG que iria ser construído mais a norte. E o projeto correu mal e, entretanto, a SOMAG tem bastantes prejuízos anualmente com esse contrato de PPP e tinha mais 10 anos, salvo erro, de obrigatoriedade de prestar aquele serviço do monocarril de Oeiras. Portanto, este é um caso diferente das PPPs a que estamos habituados a ver, em que o Estado tem todo o prejuízo e o privado tem rendas garantidas. Este era um caso de uma PPP em que o privado iria estar agarrado àquele contrato, iria ter prejuízos ao longo de quase uma década e o Estado, ou a Câmara de Oeiras, neste caso, não teria muitas despesas com aquele serviço, tivesse mais ou menos passageiros, acontecesse o que quer que acontecesse. Qual foi a reação do atual governo perante este problema? Foi extinguir o contrato de PPP do monocarril de Oeiras. Portanto, em relação a todas as outras PPPs de rodoviárias, do setor rodoviário, setor ferroviário, todas essas PPPs que dão prejuízo ao Estado e que se baseiam em contratos que são invioláveis, de acordo com a premissa deste governo e de outros governos anteriores, este em que o privado era prejudicado e teria que prestar aquele serviço, resolveram extinguir a empresa e esse contrato já é violável. Tudo depende também de como é congeminado nos gabinetes jurídicos e das tais sociedades de advogados que concebem estes contratos. Mais brevemente, para além de terem extinguido a empresa, a atual Ministra das Finanças, sabe-se que já há um projeto para uma concessão do monocarril de Oeiras, da empresa que foi agora extinta, uma concessão a privados do mesmo serviço com a mesma estrutura, em que basicamente vamos ter mais um contrato de renda garantida. Portanto, salvámos a SOMAG do prejuízo que iria ter com aquele serviço e vamos agora criar uma concessão em que vamos criar mais uma renda garantida. Portanto, o problema não são as privatizações ou as PPPs em termos abstratos, mas é a prática, é a forma como os contratos são estabelecidos e é a forma como tudo é canalizado em termos de lucro e de renda garantida na parte privada e o Estado fica com todo o risco e independentemente do tráfego que lá passe e tudo mais, tem que pagar a renda garantida. Isto mesmo durante estes anos de chumbo da Troika, apesar das renegociações em curso das PPPs rodoviárias, este ano as despesas ou o que o Estado teve que pagar com PPPs rodoviárias voltou a aumentar, cerca de 18%, segundo uma notícia desta semana. Portanto, mesmo com as renegociações, continuamos a pagar cada vez mais em PPPs. É que esses contratos podem ser perfeitamente legais, mas podem ser feitos de tal maneira que os custos prevejam grandes comissões para os partidos. Porque estes grupos cruzam-se, estes grupos são solidários, independentemente da ideologia dos partidos a que eventualmente estejam afiliados. Os indícios de um país em que há mais corrupção é o aumento exponencial da obra pública. A obra pública dá oportunidades de criar corrupção, de oferecer corrupção e, pelos vistos, de oferecer a preços de mercado elevados a corrupção. Não? Por outro lado, também temos parcerias público-privadas com rentabilidades que são da agiota. Essa é o que eu chamo de corrupção moral do Estado, porque do ponto de vista jurídico está tudo defendido, não foi ilegal coisa nenhuma, foi aprovado no Parlamento o conjunto de leis que o permitiu. Pois, muitas vezes com outsourcing de grandes sociedades de advogados. Exato, mas quando nós temos mas quando nós temos contratos em que parece que o Estado está a ser todo o contrato que é feito com o privado, o advogado do Estado, e não põe em causa a qualidade deles, e o advogado do concessionário que está a explorar, parece que estão todos com o mesmo interesse
e se faz um acordo em que todo o risco é passado para o Estado e todo o rendimento é passado para a entidade privada, isto não são contratos normais. São contratos e leva a perguntar que interesse houve no Estado de fazer assim. E são contratos, nos agentes titulares dos cargos do Estado. E são contratos, assim. Primeiro, essas pessoas têm deveres de diligência e deveres de defesa da causa pública e do interesse público. Mas nunca ninguém investigou isso a fundo, porquê? Pois, não sei. Olha, mas isso também é um terreno de corrupção, porque essas empresas acabam por transferir depois financiamentos para os partidos, acabam por dar emprego, etc. Portanto, é uma forma isto é um fortíssimo indício de corrupção. Claro. Eu não posso dizer que há, mas lá que é estranho formas. Os contratos ou são equilibrados ou podem ser revistos internacionalmente. Há mecanismos que permitem rever os contratos, arbitragens que permitem equilibrar os contratos. Auditorias externas. Auditorias, essas coisas todas. Mas eu nunca vi essa vontade de fazer essas auditorias e essas arbitragens.